bem? Sim. Tudo certo? Tiveram uma boa noite de descanso? Graças a Deus. Graças a Deus. Legal, família. Então, hoje nós vamos falar sobre consciente e inconsciente. Ou alguns, né? Conhecido como subconsciente, mas que são a mesma coisa, né? A gente sabemos que o nosso cérebro, né? Ele, em torno, né? Ele tem o consciente, né? E dividido ele tem o inconsciente, né? E aí a gente vai estudar e se aprofundar para saber quais são as funções, né? E aí está incluso no inconsciente o comportamento, traumas, tá? Que vai incluso no inconsciente. É verdade. No inconsciente, traumas, tá? Memórias, a gente pode colocar o que o inconsciente ele grava também situações, o consciente ele é uma parte do nosso cérebro que a gente chama de comando. Então, o consciente é o comando do nosso corpo. Certo? Até aqui todos estão pegando, tá tudo certinho? Comando do nosso corpo, tá? Então, ele também tem memórias a curto prazo. O nosso consciente tem memórias a curto prazo, tá, família? Isso daqui é programação neurolinguística, né? Mas vem de Freud, tá? Só para vocês saberem, isso daqui vem de Freud, está dentro da psicanálise. Então, o tá? consciente vai para o subconsciente, se não me engano? Vai, Tá. vamos chegar lá. O nosso consciente, ele não manda comandos para o nosso inconsciente, tá? Então, o consciente não manda comandos para o nosso inconsciente, tá? O inconsciente, ele é um HD, né? Alguns, ou SD, cartão de memória, ou, né, HD que tem mais memória, né? Então, alguns tem HD, alguns tem SD. Aí depende da quantidade de uso que foi efetuada, depende da idade, né? Então, isso vai variar muito, né, dessas questões, né? Vamos lá, família. Eu vou falar primeiro sobre o consciente, tá? Nós somos seres racionais, né? Ou não? Somos seres racionais. Nós pensamos, somos seres, né? Pensamos, né? e que racionalizamos, né, situações. Só o ser humano, né? pode racionalizar e pensar? O ser humano, sim. Eu vou chegar lá numa parte que eu conversei com o companheiro Eduardo Stella esses dias, tá? Freud, lá atrás, né, alguns estudos de Freud, né, que foi comprovado, né, que alguns animais, eles têm um pouco de porcentagem, vamos colocar aí 2 a 4% de consciência, os gorilas. Tá? Os gorilas, né, eles são inteligentíssimos, então eles têm um pouco de consciência, tá? O restante dos animais são todos inconscientes. O cachorro transa em praça pública, né? O ser humano, ele também,
porém não é normal. Não é normal. Né? Não é normal pegar minha esposa e ir até uma praça pública e a gente começar a fazer amor ali. Isso é um estado irracional, né? Que é os animais. Isso é irracional, né? Isso é irracional. Não tem nada a ver com, né, o consciente racional que o ser humano tem, né? Mas os animais não eram irracionais? Irracionais. Seu fetiche. Os animais são irracionais. Exato. Então, Freud, né, lá ele veio nas pesquisas que o ser humano ele estava entrando no estado de irracionalidade. Isso lá atrás, olha só quanto tempo, né, Freud? Né? Quanto tempo lá atrás. Ele já vinha pesquisando e estudando sobre o ser humano, né, se tornar irracional. Que é o que você falou, cada um com os seus feitiços, né? Transar em praça pública, dentro do metrô, aí vai, né? Banheiro público, não sei o que. Isso é normal? Não, não é normal. Né? O normal é dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu quarto, aí vai no sofá, vai em cima da mesa da sala, vai, né? O que? Fazer o ato de amor, de sexo, né? Isso, né? Normal, dentro de casa. Agora, em praça pública, dentro de um banheiro de um shopping, dentro de qualquer outra coisa, né? 2, 3, 4, né? Cada um com seus feitiços se tornou, né? O que Freud lá atrás veio explicar que é a irracionalidade do ser humano. O ser humano se tornando É irracional. normal. A parte animal do ser É humano. normal ir toda hora no banheiro? É normal. Meu irmão sim, falou que é normal. mania. Não, é normal. Eu achei que fosse É mania, ele falou. seja o macaco, Sim. seja o cachorro, seja o gato, eles se entendem entre eles, não se entendem? Se entende entre Não. eles. Entre Não, eles. sim, mas eles Porque- algumas coisas eles aprendem com a gente. Sempre, né? Depois Né? eu tô questionando. Vou colocar o cachorro. Olha só. Cachorro. O cachorro. Em si, ele aprende muito com a gente. Né? Então, o cachorro que a gente tem em casa, dentro do nosso ambiente, ele está nos observando. Então- Você está passando, só um minutinho. Ele está passando, né? Aí você está indo ali, né? Tomando uma água, você está comendo. E ele está te observando. E se você der carinho para ele, ele vai te devolver esse carinho. Tá? Então ele vai ter uma devolução. Né? Então, ele está o tempo todo nos observando. Né? E existem outros animais. Os pássaros estão nos observando? Não. Param, né, de voo de gás, né, para lá, e vão, né, de lugares para lugares, né, enfim, né, que não estão nos observando, mas alguns animais nos observam, tá? Aí, o consciente, ele tem os seus comandos. Então, quais são os comandos? Levanta a mão. Levantei a mão. Anda para o lado. Outro. Vou acender um cigarro, vou fumar um cigarro. Agora eu vou te Né? falar Ir uma lá e coisa. acender o cigarro. Não pensa numa maçã. O que você pensa? Na maçã. Porque é um comando automático. É irracional. É um comando automático. Né? Isso daí é um comando automático que o nosso cérebro tem. Né? Fecha os olhos, não pense numa banana. Vai pensar na banana, porque você está dando um comando. Está dando um comando racional, né, para o que o cérebro, né, grave. Não pense em uma banana, ela não pode mostrar uma banana. Não pode mostrar uma banana, exatamente. Então, Mandou assim, comando, não. você mandou um comando, o cérebro, né, você me deu um comando, e o meu cérebro interpretou como comando, e isso foi lá e eu pensei. Né, isso daí é um estado de comando. Estado consciente, né? Então, no estado consciente, a gente tem o poder de fazer escolhas, a gente tem o poder
de escolher o lugar onde eu vou. A gente tem o poder de escolha do que fazer das nossas vidas. A gente consegue pensar em coisas boas. A gente consegue planejar. A gente consegue efetuar uma série de fatores para a nossa recuperação, né? Que inconscientemente a gente não vai conseguir porque a gente não tem acesso a ele quando a gente quer. Eu vou acessar o meu inconsciente, né? Agora, né? Eu não tenho essa permissão. Aí entra a pergunta dele, né? Quando, né, que o consciente acessa o inconsciente, né? Tem duas formas, tá? Induzindo ele a acessar, ou quando estamos dormindo. Quando estamos dormindo, o nosso consciente ele desliga, porque ele precisa descansar para o outro dia ele estar ativo, para poder renovado, então ele desliga, tá? E aí quem liga? O inconsciente. O inconsciente vai ligar quando estamos dormindo. E aí nós temos um sonho. Aí nós temos um sonho, né? Acho que todos aqui já sonharam, né? Quem aqui já sonhou e tentou correr no sonho? E não conseguir. Já aconteceu isso? Por quê? Eu já. Já? O pastor alemão queria me morder e eu não conseguia correr dele. Não conseguia correr, porque você estava fazendo força ali, né? Porque o seu consciente que manda comandos, ele estava desligado, o seu inconsciente ligado, você sonhando, e aí você queria correr, o inconsciente mandou um comando pro consciente, né? Para tentar fazer com que você corresse, porém ele está desligado, então ele fala assim, não. E virou até um pesadelo, O né? inconsciente a gente não consegue correr. Por quê? Porque ele está desligado. Não tem ativo. Ele não está ativo, ele não está ali. Então não tem como. Agora, Entende? o inconsciente do sonho, vamos dizer assim. Porque, Eu posso só concluir ser ou induzir ele, né? Fechem todos vocês os seus olhos. Todos, por favor. Feche os olhos. Agora eu quero que você vá lá nos seus 16, 17, 18 anos de idade. E você lembre do Natal que teve nesse ano. Quando você tinha 16, 17, 15 anos, 18 anos, eu quero que você lembre desse Natal. Pode pegar aí uma linha de tempo de 14 anos a 18 anos de idade. Pega entre essa linha do tempo um Natal que você teve, que você consegue recordar, né? E aí eu quero que você pense uma situação que você fez naquele dia ali, né? Ou que você correu brincar com o primo, ou que você tomou um copo de cerveja ali que estava ali na mesinha e aí pum, né? Ou estourou aquela bomba você no estava Natal. sentado batendo um papo com o seu primo, que você estava brincando. Quem conseguiu acessar, levanta a mão para mim, Eu. por favor. Legal. Vocês acabaram de acessar o seu inconsciente, porque isso está gravado inconscientemente, tá? Então, memórias, tá? Estão no inconsciente, só que vocês foram induzidos a ir lá e acessar ele. Eu induzi vocês a ir lá e acessar o inconsciente de vocês. Essas são as duas formas de acessar o inconsciente, tá? Aí vamos lá. Traumas, né? Todo mundo tem traumas na vida. Todo mundo tem seus traumas, seja medo do escuro, seja pânico, seja por abuso, seja por uma batida de carro e aí criou medo. Tio, Tranquilo. por que todo mundo tem trauma na vida? A vida pode ser um sucesso. Pode ser um sucesso, mas faz parte, acontece, é natural, é imprevisível, né? Isso é uma situação imprevisível, Que né? fica do inconsciente. Abuso, oi? Que
Fica no inconsciente. E aí, esse trauma, o abuso, né, uma batida de carro onde a pessoa cria medo de dirigir, ele fica no inconsciente, né? Porque se ele estivesse em estado de consciência, né, os comandos que a gente consegue mandar conscientemente, a gente excluiria, né, a gente excluiria o trauma. Agora, o cerebelo, certo? Certo. Ele é essa parte que dizem que você pode trabalhar numa criança até os 7, 8 anos de idade. 7, 8 anos É de isso, idade. o cerebelo. Perfeito. Toma os Perfeito. decisões. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo, né? Até 7 anos de idade, a gente consegue ter um acesso muito mais fácil ao inconsciente e consciente dela, porque eles estão ainda em formação. Né? É um ovo ali que a gente consegue ter um acesso mais... Isso se chama pré, né? Você vai Pré, né? Exato. Perfeito, perfeito. Então, mas como é que é? E agora? Como é que eu vou tratar meu trauma? Né? Eu tenho trauma. Eu tenho trauma de usar droga. O uso de substância, a adicção, né? Ela é um trauma. A adicção é um trauma pra gente, ou não? Tem trauma de aranha. Nos traumatizou usar droga. Isso, né? Então gera um trauma. Então vou colocar aqui o uso de drogas é um trauma. Tá? Alguns, mas não é. Alguns ambientes também, né? Nos lembra. Nos lembra. No Isso, inconsciente isso. vai na memória. Só para Isso. me entender. Ali que o paizão falou é tudo, né? Alguns ambientes estão inconscientemente, né? Que a gente chamamos de gatilhos. Ou Grite. ou o quê? Mas entendeu? Gatilho ou Não, aqui está ótimo. Gatilhos, né? Ambientes que traz gatilhos. memória eufórica. Memória eufórica, boa, memória eufórica. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, memória. Importante. Às vezes é uma lembrança boa, né? E está ligado também, Eu. né, naqueles ambientes que eu falei que às vezes frequenta aquele ambiente. Eufórica, memória eufórica. Boa, perfeito. Então, o nosso inconsciente, isso que a gente estamos fazendo uma superfície, né? Olha o tanto de coisa que está dentro do nosso inconsciente. Mas aí é uma questão muito importante que eu quero falar para vocês. Irving, como é que eu vou tratar um trauma? Que é a adicção, né? O uso de substância química. Como que eu vou tratar? Como que eu vou entrar em recuperação, Irving? Porque eu tenho trauma de usar droga. Eu tenho trauma de dirigir. Eu tenho trauma do abuso sexual que eu sofri lá na minha infância. Eu tenho trauma das brigas do meu pai com a minha mãe. Eu tenho trauma de quando eu peguei meu pai traindo minha mãe. Eu tenho trauma de quando eu vi o meu primo usar uma substância química e falecer. Né? E aquilo, né? Eu tenho Trauma de aranha também é trauma? Eu tenho trauma de aranha, eu tenho trauma de escuro, eu tenho trauma de assalto, né? Então, mas Irving, como é que eu vou tratar? E aí exige uma questão, né? Eu deixei um espacinho aqui branco, que é assim. Pode transferir para um HD externo também. O HD externo já é o inconsciente. Não, tem o interno que é o do computador, mas o externo é o que grava depois, se tiver alguma parte de trauma que não dê pra consertar. Não, mas Porque tem vezes que a pessoa utiliza Glowfish e outros programas parecidos para poder codificar tudo. computador É como lá, se estivesse né? passando Isso, por aquele triturador de papel. Isso daí é uma Aí quando TI, dá né? pra Uma botar, TI, é só né? botar no HD externo. A TI seria muito mais simples se nós fôssemos um computador. Infelizmente, nós somos um ser humano. Tiveram uns estudos que foram feitos sobre E aí, eu vou dizer que existe o nosso mapa. Aí vai o combate. Isso daqui é para poder tratar um
trauma, tá? O nosso mapa e existe o nosso território. Território, certo? O que acontece? O que é o mapa? O mapa é eu chegar aqui, né, com o meu Stella ali, chegar e falar assim, ontem você discutiu comigo, companheiro, e me gerou um sentimento muito forte dentro de mim, e aí eu à noite eu fiquei lembrando disso, sabe? Pô, né, aí a Stella fala comigo e a gente se acerta ali, acabou, né? Eu brigo com a minha esposa, aí né, eu fico sofrendo, eu fico remoendo, às vezes eu choro, às vezes aí né, falo, puta, né, que desgaste, mas aí depois eu converso com ela e aí tudo se resolve, né? Então o nosso mapa é o que a gente vive hoje, é o que está acontecendo hoje que vai refletir amanhã, tá? É uma beliscada que a gente tomou um dia do nosso tio, um puxão de orelha, que a gente nem lembra. Inconsciente, isso é o mapa. Agora o nosso território é onde a gente não permite que ninguém entre, que ninguém acesse. A gente tranca ele, bloqueia. Blindado, né? Tem a mente blindada. E aí, para tratar esse trauma, né, a terapia, né, claro, né, fundamental, o nosso trabalho como né, terapeuta, como conselheiro, né, tanto independência química quanto né, em outros transtornos, né, ou derivado ao uso de droga ou a patologia, né, nosso trabalho como terapeuta é não entrar no seu território, tá? Porque é só seu e só você vai ter acesso, tá? E o terapeuta que entra dentro do território bagunça mais ainda o seu trauma, potencializa muito mais ainda o seu trauma. Então, é proibido entrar, tá? Psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista, ninguém vai entrar no seu território, vai respeitar o seu limite. Deixa eu perguntar uma coisa. Uma regressão, por exemplo, ele não entra no território ou entra inconsciente? Aí a pessoa não sabe que entrou também, né? A regressão, tanto quanto linha do tempo, Sim. entra dentro do território, mas você é preparado para isso. Ah, sim. Existe uma preparação. Sim. Tanto, Aí não que pra mim, bagunça, né? tanto que para mim fazer uma regressão em você, eu vou gastar em torno aí de uns 4 a 3 meses te preparando para que você me permita né, a fazer você vir dentro do seu território, não eu. Sim. Você entrar dentro do seu território. Entende? Então há uma preparação. Você vai acessar coisas que você lembrava, né? Nem lembrava, né? Então, vida uterina, né? Com uma regressão, a gente consegue voltar à barriga da nossa mãe e escutar os que os nossos pais estavam falando. Olha só que coisa louca, olha só que, né? Esplêndido, né? Isso somos nós. Então, o que por muitas vezes a gente faz? A gente trata o seu mapa, que é aquilo que vocês trazem pra gente, tá? Quando vocês trazem um trauma, foi abusado na infância, né, automaticamente vocês estão dando uma liberdade da gente ter um pequeno acesso ao seu território e até ao seu trauma e trazer para o seu mapa para a gente efetuar o tratamento do seu trauma, medo de aranha, medo escuro, né? Enfim. Né? Então é um pequeno ciclo, né, que vocês permitem com que a gente faça, tá? Então o inconsciente ele está, né, forte dentro da gente, ele tem uma questão muito rigorosa, né, perante ele, perante aquele poder que ele tem sobre nós, e ele dá risada na nossa cara, tá? O inconsciente ri da gente porque a gente não consegue ter acesso a ele.
Até dormindo, quando a gente tenta correr, ele fala assim, não conseguiu. Pode falar, Então, senhor a Estela. pergunta é essa mesmo, você pode olhar para mim, para o grupo, para todos nós. Nós vivemos muito o inconsciente, né? Principalmente no tratamento. Né? E só parece isso. Nós nos estacionamos no inconsciente. No inconsciente. No inconsciente. No Estacionamento. inconsciente, mas aqui, ó. Sim, Aqui. certo. Entre o consciente e o consciente, que é aquela que a gente É o falou mapa. de ser induzidos. Então, muitas vezes nós nos induz a ficar aqui, ó, né? Porque a gente nunca vai entrar dentro dele, a gente vai ficar aqui no meio, entre os dois, um pequeno espaço, tempo, né? E falar assim, puta, eu bati na minha esposa. Não, vem Nossa, tudo, né? Vem Isso é uma zona de conforto ou uma zona de trabalhar mesmo? Se você estiver aqui, é uma zona de trabalhar. De trabalhar. É tratamento. Né? Isso é tratamento. Eu dei um tapa na cara da minha esposa, putz, né? Porque gravou inconscientemente isso. Só que você tá aqui, ó, nesse pequeno espaço. E eu sei, Putz, você tá. aquele dia lá eu manipulei minha família para conseguir R$100 para poder usar droga. Então, a gente está dentro desse pequeno espaço. Pequeno espaço, né? Que é o correto de se fazer para poder efetuar um tratamento. Tá? Então, esse pequeno espaço é o seu mapa. Tá? Esse pequeno espaço aqui é o mapa que vocês permitem com que a gente acesse. Tá? Eu gostaria muito que isso fosse se expandindo para que a gente fizesse um tratamento de 6 meses, o tempo de cada um aqui, para que vocês saíssem totalmente tratáveis. Tá? Só que assim, o trauma, ele é tratado o resto da vida. Essa área central é o ego? Do ego. Agora, essa coisa Não tem como excluir um trauma. de mapa, né? Nunca. Ele vai ser tratado pro resto da vida. Mas o tal da É igual a adicção. adicção que se torna Vai trauma. diminuindo a É o força, resto né? da vida. Ele vai. Quando você faz essa leitura de como é mesmo? Leitura de consciência. Leitura, Dos traumas, isso, dos traumas. leitura de traumas. Aham. Você, como chama regressão, eu me pergunto, vai apagar alguma coisa no memória? E aí depende do que você está fazendo ali. Se você é um trauma de abuso, né, a regressão ela vai te ajudar a relembrar, a tirar do seu território, trazer para o seu mapa. Tá? Mas ela vai trabalhar reverso, então. Não, é um trabalho na linha do tempo correto. Você vai tirar do seu território o seu trauma com a regressão, tá? Você vai mandar ela para o seu mapa, tá? Automaticamente ela vai estar tendo acesso ao seu inconsciente, tá? Voltando para o seu mapa e acontecendo o tratamento. Ele não apaga automaticamente na regressão, você tem que trazer ele, é isso, né? Isso, exato, você tem que trazer ele. Trazer Vai ele ser para tratar apagado, ele na vida mas- real, aqui no plano real, Isso, certo? perfeito, perfeito. Meu amigo, pode falar uma pergunta? Objetiva. Será que Que dá que é para isso, sair cara? daqui? O que é isso? Será que dá para sair daqui Não dá pra chegar onde. com um trabalho fixo? Foi Maurício. Porque a polícia tá aí. Se ficar vagabundo, preguiçoso e não querer fazer nada, aí vai dar conta da polícia. Tá bom.
Eu não Porque- sei, eu não sei te responder isso, se dá para sair daqui com o trabalho, né? Aí vai individualmente, né? E eu, eu vou pedir humildemente para o senhor para que a gente volte a esse assunto que não tem a ver com o assunto que o senhor está trazendo. Eu peço humildemente para que a gente mantenha a linha de raciocínio aqui, para que a gente não se perca, tá bom? Mas depois a gente conversamos. O trabalho enobrece a Depois pessoa. na reunião, individualmente, a gente conversa sobre isso e aí eu te explico se dá, se não dá, o que o senhor pode fazer, o que o senhor não pode fazer para sair daqui alinhado para sair trabalhando, Uma nova vida, né? Para a gente não sair do foco aqui da reunião, família, a gente temos mais 20 minutos. E aí eu preciso chegar no comportamento. Eu preciso chegar lá no comportamento, porque eu precisaria de mais tempo para explicar sobre Já tá, todos já os pra fazer. comandos, né? Tudo mais, né? Mas eu quero chegar ao comportamento. Por quê? O comportamento, ele está consciente e inconsciente. Tá? Vou colocar aqui. Então ele está consciente e inconsciente. O comportamento, tá? E aí eu vou dar uma ferramenta hoje para vocês, tá? Uma ferramenta importantíssima para vocês praticarem, para vocês mudarem o comportamento do seu inconsciente. Ferramenta é Jesus. Para vocês poderem efetuar um trabalho individual, para que vocês consigam mudar alguns comportamentos, né, que está inconscientemente gravado, tá? E que reflete conscientemente, tá? Que isso pode atrapalhar na nossa vida cotidiana, né? Convívio com a nossa esposa, com o nosso pai, nossa mãe, com os nossos colegas, tá? E aí eu estou falando sobre o egocentrismo, sobre, né, o egoísmo, eu estou falando sobre, né, impulsividade, eu estou falando sobre a má educação, né, de maltratar um companheiro com uma resposta. Eu estou falando sobre, né, a forma como a gente lida, né, com as pessoas, né, nossos comportamentos, né, a forma que a gente se comporta dentro dos ambientes, né? Claro que existe reações automáticas, né, os processos sinestésicos, tá, que eu não posso deixar de falar. Sinestésicos, alguém sabe o que são sinestésicos? São sentidos, do tato. Sinestésico, né? Quando eu faço isso, eu sinto que eu estou fazendo isso. Isso daqui é um processo sinestésico, né? Por isso que a gente fala, quantos sentidos nós temos? 5, 6. 6 sentidos. Mulheres têm 7. Que é o... Intuição. Então, As mulheres têm 7, nós temos 6. Né? Por quê? Porque nós temos, né, a questão sinestésica, que é sentir. Sabe quando tem aquele calafrio? Alguém já sentiu isso? Já. Isso é um processo sinestésico que entra dentro dos nossos 6, né, que é 5 sentidos, tato, né, olfato, paladar, visão, audição, né? 5, 6, com o sinestésico. fala que era umami, alguma coisa que era outro sentido? Tem mais um sentido. Tem umami, que era o nome. Umami, umami, alguma coisa assim. isso, que vem, né, da parte aqui. Isso, de sentir. Né? Isso, exato.
E as mulheres têm os 7, 8, 10, 20, 30 tá centímetros. verdade. Mulheres têm as 6 milhões de... centímetros. O tamanho da bolsa dela e É, o tamanho, né, a bolsa desse tamanhozinho, as mulheres sentar e sai, né, isso daí é o sentido que as mulheres têm, são muitos, né, então, vamos lá, início da reunião a gente falou que nós somos seres, né, racionais porque racionalizamos, né? Os cachorros são seres irracionais. O que nós temos... Irracional. Oi? Não tem nele irracional. Tá. A Irracional. mulher tem mais sentido que o homem? Então, o que acontece? Tem mais uma a mais. O que acontece? Irracional, racional. Aí o companheiro falou, o que né, nós temos, né, de parecido, né, com os animais? Nós temos uma coisa que é parecida com o animal. Repetições. Como é que se adestra um animal? Padronizando. Padronizando, repetindo, repetições, né? recompensa, Senta, né? E dando senta, recompensa. e dando recompensa. Senta, Ele fez, você deu a senta, recompensa. senta, senta, senta. O cachorro ela senta a primeira vez, aí você traz ele aqui e fala senta, ele senta. Né? Então, adestramento. O que nós temos que fazer com nossos comportamentos? Adestrá-los. Como? A base de repetição. Então, assim, se eu tenho o hábito, né? Vamos, não estou dizendo, é uma suposição, tá, família? Vamos supor que eu tenho um hábito, e isso é um transtorno, né? Isso é uma patologia, né? Eu acho que é a cleptomania. Quem já ouviu falar sobre cleptomania? Todos sabem o que é um cleptomania? Eu não sei. Ladrão. Não é um ladrão, porque ele tem um transtorno, igual um esquizofrênico, igual um bipolar, né? É um transtorno. Então, a cleptomania, né? Como que o cara vai deixar de ser cleptomaníaco? Ele vai ter que se adestrar. Quando for preso. Ou piora, mais ainda, né? Morrer. Morrer, né? Então, ele vai... se você fizer sempre a mesma coisa, você não vai conseguir mudar o... Você não vai conseguir mudar Você o não vai padrão. conseguir mudar o padrão. Então, assim, se você é mentiroso, você vai ter que começar a falar a verdade. Verdade. Se você é mentiroso, você vai ter que começar a falar a verdade. Se você é desumilde, você vai ter que começar a praticar a humildade. E isso não é do dia para a noite, é a base de repetição. Tá? É um exemplo. Eu tenho o hábito de jogar bituca ali na grama, né? Eu vou lá e pum, eu jogo. Opa, né? Lembrei lá da reunião do Igor, aqui ó, a bituca no chão, aqui. Ó, eu jogo a bituca no chão. Isso daqui é um hábito, né? Porque nós temos cinzeiros e é proibido jogar bitucas, né? Nas áreas externas da unidade. Se eu tenho o hábito de jogar a bituca no chão, eu vou lembrar da reunião do Igor e vou falar assim, é um comportamento errôneo da minha parte. Então eu vou lá, vou pegar aquela bituca e vou trazer e colocar no cinzeiro. Da próxima vez eu vou jogar a bituca e vou lembrar, opa, não é ali, né? Eu tenho que jogar no cinzeiro. Eu vou lá buscar, jogar no cinzeiro e pum. Na sexta, sétima vez, quando eu... Opa, não, tem que jogar no cinzeiro. Eu vou e jogo direto no cinzeiro. Aí amanhã eu vou lá e direto no cinzeiro. Daqui a pouco eu estou procurando um cinzeiro para jogar a bituca. Cadê o cinzeiro? Eu já estou procurando. Por quê? Eu mudei o hábito. Foi uma mudança de hábito. Vocês entendem? Né? Parece tão... Né? É simples. Não é algo tão difícil. Né? Vamos listar. Vamos fazer uma lista. Né? Quais são os hábitos que eu tenho? Né? Eu tenho o hábito de não lavar a louça, né? Minha esposa cozinha, eu tenho o hábito de não lavar a louça. Eu vou começar a lavar a louça para ela. Você vai deixar de ser homem? Não é. Né? Vou lavar a louça. Para isso aí eu estou dando ideias, tá, família? Eu não estou falando que vocês têm que fazer, eu não estou obrigando. Não estou falando assim, vocês são obrigados a fazer isso. Né? Então, cada gente não lava a louça por causa de preguiça, né? Cada um vai pegar um pedaço de papel e vai colocar os seus hábitos que precisam ser mudados.
E ali naquele papel você vai dar atenção a 2 hábitos que são mais prejudiciais à sua qualidade de vida. Né? E aí a sua recuperação. Tá? Então, se um hábito, né, a gente temos um hábito que é muito forte na adicção, né, que é entrar em bares para comprar cigarro, que é falar com amigos, criativa. Nós temos alguns hábitos, né, dentro de outras patologias, né, interromper o profissional, né, o terapeuta que está dando reunião, interromper para falar sobre um assunto que não tem nada a ver. Vamos se vigiar nisso, vamos É disciplina, focar, né? disciplina, né? Então, a gente precisamos, né, nos reeducar. Você pega, por E aí? exemplo, viu, Eli? Até pegando o gancho, querido. Às vezes, quando você está numa reunião, né, numa empresa, por exemplo, aí o diretor da empresa está falando sobre um assunto de um negócio que a empresa está fechando. Aí, de uma hora para outra, você no meio da reunião pergunta, pô, quanto foi o Corinthians ontem, sabe? É coisa desse tipo, sabe? Então, esse na disciplina mental que eu falei, isso vai ser muito bom para todos nós, para fazer esse tipo de treinamento dentro da clínica, né? Porque nós saímos fora da casinha. A real é essa. E, muitas vezes nós não conseguimos, né? A gente, perceber, enxergar. Não é questão de negação, nada disso. É uma coisa que acontece e não se percebe. Entendeu? Até hoje à tarde se percebe, não Deus quer, né? Falar sobre isso também. Sim. E é muito legal. Olha, eu vou Disciplina em qualquer área. Não é só reunião, em todas as áreas da sua vida. E aí eu vou para finalizar, né? Primeiramente, né? Alguém tem dúvidas, família? Dúvida gera mais dúvidas, tá? Né? Alguém tem dúvidas? Por enquanto, eu vou fazer outra reunião sobre inconsciente e consciente. Essa é só a primeira, tá? Gente, vamos fazer 3 reuniões sobre inconsciente e consciente. Primeiro, Na parte ali, comportamento, que fica no consciente, é como se fosse metade do HD funcionando no consciente, outra metade do HD funcionando no inconsciente. Comportamento é onde ficam as portas de comunicação, como se fossem virtualizadas, para poder entrar no HD ou então sair do HD. Isso. É o Perfeito. comportamento, né? Perfeito. Tá. Talvez a gente fale isso hoje à tarde, né? Meu amigo, fazer uma pergunta aí. Acho que você não vai saber, mas veio na minha cabeça. Quase 15. O Kardec morreu do quê? Eu agora no momento não é o momento adequado para mim te responder isso. Acho que ninguém sabe, né? Não, sabe sim, nós vamos pesquisar. Sabe. Até o final do dia, o senhor tem a resposta. Tá bom? Tá bom? É isso. Ah, com Então, certeza. eu vou e ele explicar. vamos pesquisar isso. E até o final da tarde, porque tem muitas coisas, a gente passa já a resposta para o senhor, Isso, tá bom? exato. Agora vamos voltar aqui. Eu vou falar para vocês uma questão. Quando a gente nasce, a partir do momento que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, nós estamos ligados através de neurotransmissores, tá? Que passa da mãe para a criança, tá? Então dentro do cérebro, né, uma partezinha aqui, tem um neurotransmissor, certo? Tem um neurotransmissor, tá? Que ali ele transmite sensações, né, que a mãe está sentindo, né? Quando ela tem uma discussão com o pai, né, e aí aquilo passa para a criança. Eu vou botar mais longe, pô. Pode Uma ver que alegria a também, né? criança A fica- parte de alegria A também parte bate. de felicidade, tudo. Pode provocar, como você estava falando de traumas, eu lembrei agora, mas não sei se vai se
bem também esse material. Em relação à gravidez, por exemplo, muitos comportamentos do marido, né? Tipo agressividade. A Passa criança, pra na criança e formação, nasce uma criança ela tem essa agressiva. percepção. Ela sente tudo. Ela sente e Não pode... sente beijinho que o papai dá na barriga da mamãe também. Botar música, né, pra criança. Estou falando lá. É o lado bom. Sim, sim. Tudo tem um... Então ela pode nascer uma criança agressiva ou não. Isso daí Dependendo da programação. dependendo disso. E tá captando Então, durante a gestação, né? quando nasce, Tratado, né? então quando nasce, né, nascemos, a partir daquele momento a gente começa a ativar os nossos sensores que são, né, o que a gente estava falando agora, pouco, né, que são os processos sinestésicos, né, os processos, né, de tato, paladar, olfato, né? O primeiro que é ativado é a audição do bebê. É a audição. O segundo é o sinestésico, que é sentir, sabe? Quando aquela criança, olho fechadinho, aí o pai pega assim no colo, ela sente o conforto do pai. Segurança. Certo? O terceiro é a visão. Ela abre o olho e aí ela olha, ela fala: aquele ali é meu pai, aquilo ali é minha mãe, né? Até porque ela, através da audição e através do sinestésico, ela já sabe disso, mas ela tá vendo, né? E isso vai formando aquele bebê, né? Vai formando. Quando a gente vai crescendo, nós vamos pegando alguns hábitos, tá? Nós chamamos de hábitos automatizados, tá? Quantos aqui escreve com a mão direita? Quantos escreve com a mão esquerda? Por quê? Minha mãe me forçou a escrever com. Ela não te forçou, você praticou, a mãe chegou e entregou uma caneta na sua mão direita e você começou a praticar com a direita. E os, né, destros, os canhotos, né, começaram a escrever com a mão esquerda. Tá? Tanto Mas que isso é do cérebro ou foi porque a mãe deu a caneta na mão? Você tá fazendo isso? Não só por isso, mas não só porque a mãe ali não induziu, Não, né? lógico. Sério. Tem gente que consegue. Começou a criar hábitos. Hein, Irving? Gravação da mente, que seria a primeira gravação. Irving. Começou a criar hábitos. Tem gente que consegue escrever com as duas mãos? Sim, bidestro, sim. Puxa, Qualquer um que tá aqui, ó, qualquer um que tá aqui dentro dessa sala, qualquer um, Se se treinar, começar a escrever com a mão esquerda e treinar, consegue escrever com a mão esquerda. E vai Se o cara trabalhar. perder o braço direito, ele vai começar a escrever com a mão esquerda mais fácil ainda, né? Porque aí vai ter um... Porque Porque quando eu vou acender o cigarro, ó, o cigarro tá no meu bolso, né, aqui, ó, quando eu vou acender o cigarro, eu faço dessa forma. E por que não dessa forma, né? Primeiro que o cigarro teria vai estar estar aqui do lado de lá. lado esquerdo. E por que não, né? Com o lado Já dá aquela atrapalhada, né? Ô, louco, tá Esquerda. parado? Por quê? Serve Porque eu pra- pratiquei e virou um hábito. Virou um hábito. Ambidestro, né? Assim como calçar um chinelo. Presta atenção. Quando vocês calçam chinelo, ou vocês calçam para o direito ou o esquerdo primeiro. Quando vocês vão tomar banho, né? Aí você começa a lavar primeiro. Primeiro. tem uma terapia Isso. que não vamos fazer com eles, né? Isso Vai ser muito são legal. os Bacana, hábitos bacana. que nós criamos. Você Tá? investe. Igual Você põe no bolso, né? Cada coisa. colocar na coisa, Já né? sabe onde tá, A né? forma que você entra no carro, a É, forma... é.
né? E aí vai milhares de Não, tem situações, né? Né? Que a gente... Então, assim, que nem assim, né? É palmeirense, tem que virar corintiano, tô brincando. É palmeirense, criou o hábito, né? Agora, tô brincando, tá, irmão? É brincadeira, meu parceiro, tamo junto. É brincadeira. Só pra descontrair, assim. Só um minutinho. Então, criamos hábitos, criamos comportamentos, criamos, né? Estilo em casa, né? Principalmente, enfim, né? E aí, a ferramenta para mudar esses hábitos, esses comportamentos... É um processo lento. É um processo lento, porém, né? Que existe dedicação, né? E fazer... repetir, reeducação. Reprogramação, né? Programação. Reprogramação do cérebro. Reprogramação do cérebro. É isso. Obrigado. Esse vai lá. Reprogramação do cérebro. Porque a adicção e os transtornos, as patologias, esquizofrenia, bipolaridade, TOC, borderline, TOD, adicção, tá tudo relacionado a isso daqui, comportamentos e hábitos. Quando mudamos os nossos comportamentos e os nossos hábitos do consciente pro inconsciente, nós estamos falando que nós estamos mudando a adicção, o transtorno, ele está entendendo que estamos fazendo diferença. Não estamos fazendo o que fizemos a nossa vida inteira. Estamos fazendo algo novo. Algo que o nosso cérebro não conhece. Ele vai resistir, né? Ele vai resistir muito. Porém, vai ter um resultado de 70, 80, 90, até 100%, dependendo da dedicação de cada um. Tá, família? Então, assim, uma coisa simples e besta. Você calça o chinelo quando você acorda com o pé esquerdo, começa a calçar com o direito. Tá? Se você bebe água com a mão direita, se você bebe água com a mão direita, começa a beber água com a mão esquerda. No cemitério, a gente entra com o pé direito ou esquerdo? Esquerdo e direito, o corpo inteiro. Hein? O corpo inteiro. E no cemitério, a gente entra com o pé esquerdo ou o pé direito? Aí você vai ter que analisar se você entra sempre, né? Porque todos os ambientes que a gente também entra primeiro com o pé. Você vai dormir. Entra com o pé direito. Você tira o pé o direito. travesseiro, vê se Aí você vai ter que começar a entrar com o pé esquerdo. Aí complicou. Então, Certo? Entrar com o pé direito. na hora, olha aqui, família, atenção. Quando a gente vai tomar banho, presta atenção por onde você começa a lavar seu corpo. Se é pela cabeça, se é pelo pé. É exatamente meu caminho. Né? Começa a inverter. Então, legal mudar. Inverse, Brincar, fazer essa... sabe? Então é uma inversão, Baixar. né, do inconsciente para o consciente, porque aí o que você vai falar, né? O seu consciente vai falar para o seu inconsciente. Ele está começando a corresponder, ele está começando a ter acesso. Lembrando ele. Ele está mudando, porque assim, antes, ele bebia água com a mão esquerda, agora ele está bebendo com a mão direita. Aí você está gravando aqui, ó, no inconsciente que você... Como diria ele, você está hackeando o seu cérebro, Você né? está hackeando o seu cérebro. É isso. Você está hackeando o seu cérebro. Então, a mudança acontece, a adicção, a drogadição, né? O drogadicto, a nossa adicção, o que viemos fazer aqui dentro começa a mudar. As coisas começam a ser diferente. A nossa vida começa a ter qualidade. A gente se torna os seres livres das nossas escravidões, porque somos escravos dos nossos comportamentos, somos escravos dos nossos hábitos. Quando mostramos conscientemente para o inconscientemente que estamos mudando, isso torna Estamos no comando, né? no comando, estamos comandando, né? Estamos de Não estamos mais volta. sendo comandados. Retomando O novamente. controle, né, das situações, tá? Então é Exatamente. isso, família, é isso
né, a primeira parte da reunião, né, sobre, né, a programação neurolinguística e psicanalista. Tá bom, família? Tá bom, filho. Um minuto de silêncio, em seguida a oração da serenidade com serenidade. Sempre agradecer a Deus, exaltar a Deus, porque tudo vem dele, toda a honra e toda a glória é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou do poder superior que cada um compreende, entende e aceita na sua vida. Oração. Dê-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funcionando na prática. Obrigado.